Beleza, pessoal. Função logarítmica. Tem que saber as propriedades de logaritmos para a gente entender isso daqui, tá? Mas a função logarítmica, ela vai ser o estudo somente daquela parte já quando você já estudou tudo de logaritmos, né? Propriedade, definição. Mas vem comigo aqui. F de x, uma função definida por f de x igual log de x numa base b, ou f de x igual a x nessa base b, né? Pode ser representado aqui da mesma coisa, mas a gente pode representar aqui por y. Y igual log de x na base b. O que é importante a gente saber? Essa base tem que ser maior que 0 e essa base tem que ser diferente de 1. Não existe logaritmo com base 1. Tá? Então, na sua forma mais básica, aí f de x igual log de x na base b. Percebe aqui, ó. A função logarítmica, ela é a inversa da exponencial. Olha que interessante. Enquanto que na exponencial você quer saber qual é o resultado aqui, ó. Se eu coloco x igual a menos 5, eu encontro o resultado 1 sobre 32. Se eu coloco x igual a 0, eu encontro o resultado 1. Se eu colocar o x igual a 5, eu encontro o resultado 32. Então eu quero saber qual é o resultado quando eu chamo esse x daqui de menos 5, de 0, de 5, né? Beleza. Olha o que acontece na função logarítmica. Uma função aqui, ó. Log de 2 elevado a x na base 2. Está fazendo o contrário, né? Ele está pegando uma função g e no lugar da imagem, no lugar do domínio, ele está colocando a tua imagem aqui, ó. Ele está colocando a função f, como se fosse uma função composta. Percebe aqui o que está acontecendo? Quando você chama aqui, ó, você encontrou aqui o primeiro x, né? Tá. Quando você chama esse x de 1 sobre 32, você encontra resultado menos 5. Quando você chama esse x de 1, você encontra resultado 0. Quando você chama esse x de 32, você encontra o resultado 5. Então percebe que a pergunta é o contrário. Quando você coloca 5, você encontra 32 na função exponencial. Na função logarítmica, quando você coloca 32, você encontra 5. Então a pergunta da logarítmica é diferente. Enquanto na exponencial você quer saber qual é o resultado quando eu elevo esse 2 a 5, aqui na logarítmica você quer saber qual seria o expoente que eu teria que colocar no 2 para que o resultado seja 32. No caso é 5, porque 2 elevado à quinta é 32. Então o resultado desse logaritmo daria 5. Beleza? Então lembra sempre disso que vai te ajudar na hora da questão, que a função logarítmica é o contrário da função exponencial. Lembra como é que você transforma logaritmo em exponencial? Você vai transformar através da definição. Então se você tem uma função f de x igual a 2 elevado a x, para transformar numa função exponencial, aqui ó, y igual 2 elevado a x, você vai fazer o seguinte. A base elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Lembra disso? Então, ó, a base é a mesma, 2. A base é elevada ao resultado. Então, o resultado está aqui, x. É igual ao logaritmando. Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui é log de y na base 2 igual a x. Agora você faz o quê? Já escreveu? Você vai trocar a notação. Vai fazer y igual log de x na base 2. Então seria algo desse tipo aqui para você trocar através da definição de logaritmos. Vamos ver como é que fica o gráfico de uma função logarítmica? Rapidamente aqui para a gente entender. A função logarítmica, ela tem um comportamento inverso da função exponencial. Como elas são funções inversas, o gráfico é simétrico com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. No caso do A, aqui, ó, ser maior que 1. Percebe que a função exponencial, quando A é maior que 1, ela nunca toca no x. A função logarítmica tem outra propriedade. A função logarítmica nunca toca o eixo y. E ela sempre vai passar por esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1 e 0. Então, sempre passa no 1, 0, nunca corta o eixo y. Já se essa base estiver entre 0 e 1, vai ser uma função logarítmica decrescente. Você faz o paralelo aí com o gráfico da função decrescente exponencial, que a base também está entre 0 e 1. E você vai ver o seguinte, ó, a função exponencial nunca toca no x.
Aqui, ó, não toca no x. A função logarítmica nunca toca no y. Então, essa vermelha é a logarítmica. Nunca corta y. Mas ela sempre toca nesse ponto 1, 0. Enquanto que a função exponencial sempre toca no ponto 0, 1. Percebe que existe uma simetria com relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó. Elas são funções assim, ó, espelhadas com relação a essa bissetriz. Beleza? Vem comigo para a gente estudar mais matemática.